Oi gente, tudo bem com vocês? Bruno Jesus por aqui, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a sua história. Valorize a sua história por tudo aquilo que você já passou. Se você gostar deste vídeo, deixe um joinha, compartilhe ele, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as vezes que eu mandar um vídeo novo, você seja notificado. Uma ótima reflexão a vocês, fique com Deus. Independente de qual seja o tempo de vida que você já tem, você tem uma história. E essa história ela precisa ser respeitada por tudo aquilo que você já passou, por todo o sofrimento, por toda a dor, por toda a perca, por tudo aquilo que é já incomum dentro da vida de um ser humano. O ser humano ele tem diversos problemas dentro da vida dele. Ou seja, dentro da história dele. A gente consegue concluir, ou melhor, conseguimos moldar a nossa história de uma forma tão carinhosa, porque só eu sei o que eu passei, só você sabe o que você passou. E por isso que deve existir uma valorização de história dentro de cada um de nós. É necessário que você olhe para você e consiga se respeitar pelo tempo ruim que já se passou, ou se você está passando por esse tempo, olhe para você e veja que você não desistiu. Vale a pena continuar, vale a pena acreditar que você é muito mais daquilo que você acha. Eu quero nesse vídeo de hoje relatar a história de um homem que viveu 38 anos à beira de um poço, louco para ser jogado nesse poço, porque lá nesse poço havia uma movimentação durante um dia, onde os anjos de Deus desciam e curavam. Só que este homem ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma enfermidade e ele só ficava ali à beira do poço durante 38 anos e ninguém jogava ele. Veja bem que a história desse rapaz foi uma história de sofrimento, pelo fato de ele já ter essa dificuldade, e existia dentro dele um desejo, um sonho, e ele não desistiu. Essa foi a história dele. E qual é a sua história? Bruno, hoje a minha história é essa, esse é o meu sofrimento. Eu acredito, querido, que se você quisesse resumir a sua história, você não conseguiria. Não conseguiria no sentido de tirar só os momentos ruins, só os momentos bons dela e descartar o momento ruim. Porque se de repente você chega em mim e fala assim, Bruno, essa é a minha história, resumida, só nos momentos bons. Mas eu gostaria muito de saber os seus momentos ruins para que eu pudesse aprender. Ninguém pode resumir essa história, a não ser você mesmo. É indigno alguém chegar em você e querer resumir a sua história pelo momento bom que você está vivendo hoje. Mas ninguém viu o que você passou lá atrás. Por isso, essa reflexão de hoje é você valorizar a sua história, valorizar aquilo que você já passou e que ninguém viu. Eu quero pegar algo dessa história bíblica que eu relatei a vocês, é que durante 38 anos, este homem, ele estava parecendo uma pessoa invisível. Porque ele estava ali à beira desse poço, 38 anos, e vinha outras pessoas com necessidade de pular nesse poço para ser curado, e passavam por ele e não estava nem aí por ele. E muitas das vezes isso se remete a nós, onde nós estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por situações difíceis, e parece que não tem ninguém nos olhando. Mas isso acontece porque cada um está interessado na sua história. Mas isso não significa que este homem, ele deveria desistir do sonho ou da história dele. Sabe por que ainda acredito que essa história foi nomeada lá na Bíblia e ainda é relatada até os dias de hoje? Por causa dessa fé que esse homem teve e esse respeito que ele teve da história dele, porque, poxa, o cara poderia desistir. Mas ainda conta essa história dele porque é uma história digna de ser contada. Ele não desistiu da história dele e nem do sonho dele. Até que enfim chegou um momento que ele teve encontro com o próprio Deus e ali mudou toda a história dele. E detalhe, não precisou cair no poço. Algo interessante que faz da minha história, da sua história diferenciada, é que quando Jesus entra na nossa vida, entra na minha vida, entra na sua vida, algo acontece sem que os terceiros, as pessoas que estão ao seu lado, possam se interferir. Valorize a sua história por tudo aquilo que você já passou e respeite ela. Mas quer chegar em um nível melhor? Quer chegar em um momento onde você se sente um pouco mais independente? É quando você coloca Deus na sua vida como Ele o guia. Pensa nisso. Valorize a sua história.